Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre expressões regulares. Então vamos mostrar na prática o que a gente aprendeu no vídeo anterior, que a gente passou a teoria por trás das expressões regulares. Então aqui agora é mostrar como a gente usa as expressões regulares no dia a dia para facilitar muito o nosso trabalho. Muitos de vocês provavelmente não sabem que quando você dá aquele comando include no Cisco, ou comando match no Juniper, por exemplo, ou include no Huawei, enfim, aquele comando, o que você coloca depois não é uma palavra, aquilo é uma expressão regular. Então por isso que entender e dominar as expressões regulares vai facilitar muito a sua vida. Você vai conseguir extrair exatamente a informação que você procura. Então aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês como a gente pode usar expressões regulares para trazer exatamente a informação que eu procuro. A gente tem, por exemplo, o transporte que a gente subiu para Miami, a gente percebeu na ativação que ele tem pequenas quedas de poucos segundos durante o tempo. Então imagina que eu vou procurar o log, simplesmente as entradas sobre a interface CE10, que é a porta lá relativa a esse circuito. A gente está vendo aqui, por exemplo, que tem muitas entradas, né, relativas à porta CE10, trazendo muitas informações. Não é aquilo que eu quero. Imagina que eu quero, por exemplo, fazer um relatório somente das quedas. Então, o que eu posso colocar aqui na frente, em vez de eu colocar simplesmente CE10, eu posso colocar mais informações. Então, por exemplo, eu vou identificar aqui qual é a linha exata que eu estou procurando, né? Então, por exemplo, se eu procurar aqui, ó, por essa palavra aqui, eu já vou ter mais indícios sobre o que eu estou procurando. Então, eu vou colocar, por exemplo, o trecho que eu estou querendo. Lembra que quando a gente estava estudando lá a teoria por trás das expressões regulares, que o ponto significa qualquer caractere e um asterisco é isso múltiplas vezes. Então, quando eu ponho a palavra que eu coloquei ali, o if manager if, ponto asterisco CE10, assim, vai ter essa palavra if manager, alguma coisa, ou não precisa ter necessariamente nada, mas pode ou não ter alguma coisa seguido da palavra CE10. Então, tá vendo? Eu já trouxe agora mais informações, mas ainda assim, como essa porta faz parte de um link agregado, ele trouxe entradas aqui que não é bem o que eu queria, porque ele trouxe mais informações. Então o que eu estou buscando é simplesmente o que tem em CE10. Então quando eu procurei dessa forma, ele já trouxe as entradas relativas à porta CE10. Eu vejo aqui quando a porta caiu, quando ela voltou e quando ela caiu. Então eu já tenho muito mais informações. Agora imagina que aqui, por exemplo, ele está trazendo desde junho. Imagina que eu quisesse as entradas que começassem em julho. Então eu posso incluir essa informação aqui no início. Ó, se na entrada do log ele começa lá com um ano seguido do mês, se eu procurasse, por exemplo, somente julho, ele poderia trazer julho de 2024, julho de 2025. Mas vamos supor que eu quisesse só informações de julho de 2025. Vou botar aqui ponto asterisco. O que eu estou querendo dizer? Ó, ele vai trazer para mim linhas que tem 2025, algum caractere, JUL, um ou mais caracteres, if manager, parará, CE10. Então ele já trouxe agora, tá vendo? Ó, a primeira entrada que ele trouxe aqui já foi relativo a julho. Imagina, por exemplo, que o 2025 aparecesse em algum momento no meio da linha. Eu poderia, por exemplo, usar a âncora para avisar que eu estou procurando alguma coisa que soltamente no início da linha. Né? Que, por exemplo, que é o circunflexo, significa que aquele 2025, por exemplo, se eu colocar assim, eu garanto que o 2025 está no início da linha. Assim, a linha começa com 2025 e não que o 2025 aparece ali no meio da linha. Vamos supor que eu quero procurar aqui agora somente dos dias, por exemplo, as quedas que aconteceram do dia 4 ao dia 7. Então eu poderia colocar aqui, ó, 4-7. Lembra que aqui, ó, então é o seguinte, vou procurar linhas que começam com 2025, tem um caractere, julho, depois tem o 0 e depois vai ter o 04, 05, 06, 07, porque entre colchetes o 4-7 ele expande para aquela sequência inteira. Então aqui não teve nenhuma queda, por exemplo, nesses dias. Essa próxima entrada aqui, imagina, por exemplo, que eu quisesse encontrar as linhas em que aconteceu alguma oscilação daquela interface entre o dia 4 e o dia 7 de julho de 2025. Então, essa construção ficaria dessa forma. 2025, julho, 0, o 0. Aí tem aqui o 4 e o 7 entre colchetes com tracinho. Lembra que o colchete ele vai significar uma expansão. Então, isso aqui eu estou procurando o texto que vai ter 04, 05, 06 e 07.
Então, quando eu procurar dessa forma, ele vai fazer a expansão e vai procurar, então, linhas que acontecem esses caracteres nessa sequência. Então, aqui agora, a primeira queda que a gente teve na interface foi no dia 4, né? Então, não está trazendo mais a primeira queda lá no dia 1º de julho. Então, eu consegui construir uma expressão que trouxesse exatamente o que eu procuro. Você poderia pegar tudo isso, colocar num bloco de notas, selecionar e apagar? Poderia, mas é muito mais fácil, muito mais poderoso você fazer isso diretamente dominando a ferramenta, que é o importante é isso, é você ter o conhecimento. Você tendo o conhecimento e usando ele, vai fazer toda a diferença. Um outro exemplo aqui, por exemplo, agora no Juniper. Enquanto lá no Huawei, no Cisco, no IP Infusion, que a gente usa nos nossos suítes, ele usa um include para poder procurar uma expressão regular, no Juniper ele usa o match. Né? Então imagina que, por exemplo, que eu quisesse listar somente as interfaces que têm endereço IP. Então, eu poderia ficar descendo aqui na linha até achar qual que são aquelas interfaces que eu estou procurando. Então, posso usar uma expressão regular. Então, quando eu colocar aqui na frente o match, eu vou trazer as linhas que tem aquela palavra. Então, por exemplo, se eu der match inet, ele vai trazer para mim agora as linhas que tem endereços IP. Então ele está trazendo agora para mim somente as interfaces que tem a palavra inet. Tem até algumas interfaces que não têm endereço, mas elas têm configuração de inet dentro dela. Então por isso que ele está trazendo aquilo. Agora imagina que, não, eu quero que somente as que têm endereço IPv4, né? Então eu posso procurar aqui, então vou procurar, por exemplo, ponto asterisco barra, ele não vai, por exemplo, imagina que essa linha aqui, eu não quisesse que ela aparecesse. Então, se eu colocar inet ponto asterisco barra, ele não vai trazer aquela linha mais. Por que ele não? Qual que é a diferença de um para o outro? Esse aqui até tem a barra. Veja bem, ele tem a barra. Só que quando eu procurei dessa forma aqui, eu estou falando que tem a palavra inet, depois da palavra inet que ele tem uma barra. Então, essas linhas aqui, elas não vão aparecer mais. Então, tá vendo como é que eu construí uma expressão regular para trazer somente as entradas que eu precisava? Agora, um grande poder que a gente tem no Juniper, que a gente não tem em outros fabricantes, é que no Juniper eu consigo ir colocando uma expressão regular em cima da outra e consigo excluir alguma coisa que eu não quero que dê match. Então, por exemplo, imagina que eu não quisesse os endereços IPv6 aqui, eu posso colocar aqui na frente o except. Por exemplo, como que eu diferencio um IPv4 do IPv6? Eu poderia colocar, por exemplo, a palavra inet6, mas eu posso colocar, por exemplo, 2 pontos, porque 2 pontos só tem endereço IPv6. Mas eu vou colocar aqui o except inet6. Então ele vai trazer para mim agora só as interfaces que têm endereço IPv4. Então esse é um recurso do Juniper, que nos outros fabricantes ele vai ter todas as linhas e eu escolho uma expressão regular do que ele vai dar match ou uma expressão regular do que ele não vai dar match. Aqui no Juniper a gente tem esse recurso extra. Então assim, é muito importante você saber com o equipamento que você está lidando, porque igual assim as linguagens de programação, a sintaxe de configuração, algumas coisas vão ser mais fáceis, algumas coisas vão ser mais difíceis. Mas é importante você conhecer as ferramentas e usar o melhor da que aquela ferramenta pode oferecer. Imagina, por exemplo, outro caso que a gente usa bastante expressões regulares, né? Imagina, por exemplo, que eu quisesse pegar todas as entradas, por exemplo, desse servidor, por exemplo, eu vou mudar alguma coisa na configuração, ou eu resolvi que eu vou apagar alguns labels com alguma característica. Então, por exemplo, eu selecionei aqui as linhas que eu quero apagar, por exemplo. Agora imagina que eu quisesse apagar esses labels que eu escolhi aqui, somente os labels V6, por exemplo. Então, eu posso, por exemplo, ter um editor de texto que a gente usa bastante aqui, que chama VI, né? Então, por exemplo, aqui dentro do VI, eu estou usando uma sintaxe dentro dele, que faz o seguinte, eu vou usar uma expressão regular para ele dar match, e trocar por alguma coisa. Então, quando eu coloco aqui %S, então, ou seja, % ele vai olhar o arquivo inteiro, S de substituição, então ele está procurando set por delete. Então, Renato, isso aqui é muito trivial, você consegue botar no bloco de notas, procura por set, substituo por delete. Concordo com você, isso é completamente possível de fazer. Só que imagina que eu não quero simplesmente só trocar o set por delete, porque essa parte aqui da frente eu tenho que apagar. Então, no bloco de notas, já teria que agora colocar, apagar tudo tem export BGP Alt-P e export BGP Alt-P. Também não seria muito difícil, porque só são 2 opções. Agora, imagina que se fossem 200 opções. Então, eu posso usar uma expressão regular também, export, vou colocar até um espaço aqui, export, ponto, asterisco. Então, quando eu faço assim, o que eu estou falando? Que ele vai pegar
um espaço, a palavra export e vai até o final da linha, que tem ponto asterisco, e vai ser daquele ponto até o final da linha. E vai apagar. Então tá vendo? Eu consegui com uma expressão regular fazer um negócio que num editor de texto eu teria que, por exemplo, fazer pelo menos 2 vezes porque só tinha 2 opções. Agora, mas se fosse 30 opções, eu teria que fazer 30 vezes. Então é um processo que a gente consegue muito mais fácil fazer exatamente usando o poder das expressões regulares. Um outro recurso aqui, por exemplo, das expressões regulares, vocês devem ter visto aqui que o meu terminal ele dá um destaque com cores para algumas coisas, né? Inclusive, se você quer que a gente faça um vídeo aqui no canal sobre isso, comenta aqui embaixo para a gente poder providenciar o vídeo explicando como é que a gente fez isso. A ideia por trás desse destaque na sintaxe é exatamente expressões regulares. A gente coloca, olha, se aparecer um negócio nessa sequência, que eu sei que é o IPv6, você, por favor, pinta de rosa. Se aparecer um negócio nessa sequência, que for um IPv4, por favor, pinta de azul claro. Então, você deve ter visto aí que talvez apareça, por exemplo, a palavra up, ela aparece em verde, a palavra down, ela aparece em vermelho. Exatamente é o poder da expressão regular para facilitar. A gente viu que dessa forma fica muito mais produtivo. Ele destaca data, destaca uptime, então fica um negócio que é muito mais legal para a gente bater o olho e já capturar, chamar a atenção para a gente por coisas importantes. E o motor disso é expressões regulares. Por exemplo, aqui agora a gente vai estar dentro de um switch da Huawei e a gente vai mostrar que o que está depois do include é uma expressão regular. A gente viu que, por exemplo, o caractere pipe, né, que é aquela barra vertical, ela significa ou. Então, por exemplo, quando eu der esse comando, ele vai trazer a configuração do equipamento e vai mostrar para mim linhas em que aparece a palavra interface ou aparece IP ADDR. Então, quando eu fizer isso, você vai trazer, por exemplo, toda vez que aparecer qualquer uma daquelas 2 palavras. Então, imagina que eu quero, por exemplo, mudar todos os IPs de alguma interface, ou pegar, por exemplo, todas as interfaces que tem IP e colocar alguma coisa. Então, facilmente a gente vai conseguir obter essa informação. Tá vendo? Todas as interfaces que tem IP, ele vai trazer aqui para mim. Tem esse site, por exemplo, que se chama Regex 101, que a gente vai colocar aqui o link na descrição aqui do vídeo. Eu consigo colocar a expressão regular e o texto, e ele vai explicar aqui o que é aquela expressão regular, o que ela está querendo dizer, o que eu estou procurando, e quando eu colocar o texto, ele vai mostrar aonde que deu o match. Por exemplo, ó, ele deu o match aqui nessa linha, deu o match nessa linha, onde tem a interface, onde mostra a interface. Então, é algo que é bem interessante, que você consegue testar e explorar as ideias e usar esse conceito aí no seu dia a dia. Aqui na OpenX, a gente usa expressões regulares no nosso Grafana, como a gente tem uma política de dar nome para interfaces, para equipamento, etc. Então, quando a gente vai construir os nossos dashboards, a gente usa as expressões regulares para capturar esses momentos, né? A gente vai fazer em breve um vídeo aqui no canal explicando como que a gente dá nome para as coisas e por que as coisas têm aquele nome exatamente para a gente conseguir extrair cada informação através das expressões regulares, para a gente conseguir consolidar as informações que a gente precisa para tirar os relatórios e fazer os gráficos de uma maneira muito mais dinâmica. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.